Você está bem? Tá. Vocês estão bem? Agora sim. Eu convido você, por favor, a abrir a palavra do Senhor no livro de Jó, no capítulo 2, no versículo 11. Antes, porém, eu quero perguntar: quem gostaria de fazer um test drive e passar por algumas coisas que Jó passou? Você passa, Marcelo? Passa a oportunidade. Nós sabemos que Jó, ele foi um dos personagens da Bíblia que passou por provações inimagináveis. E nós sabemos que o que Jó passou não foi por merecimento. Jó não merecia passar por tantos problemas, por tantas dificuldades. Mas num determinado momento quis o Senhor que assim fosse. E nós não questionamos a vontade de Deus. Nós sabemos que Deus tinha um propósito para isso. Pois bem, por favor, Jó, no capítulo 2, no versículo 11. Vou fazer uma pequena introdução. Nós sabemos que, no começo, a história do livro de Jó conta aqui sobre os cuidados que Jó tinha com a família dele. Jó, ele fazia a oração de contingência, ou seja, antes que acontecesse, ele já estava se algum filho meu, se alguma situação estiver acontecendo, eu já estou fazendo uma oração antecipada. Mas nós sabemos que mesmo a oração antecipada não evitou o que aconteceu com Jó, porque o projeto de Deus era soberano. E nós sabemos que Jó perdeu os seus bens, Jó perdeu os seus filhos, Jó perdeu a sua saúde, Jó perdeu quase tudo. Ficou a esposa, né, e um cachorro lá acompanhando ele. Basicamente foi essa né? O cachorro é um amigo fiel. Pois bem, agora começa a nossa história. Quem quer ter amigos tão chegados quanto os amigos de Jó aqui, hein? Você quer ter? Capítulo 2, versículo 11. Quando os 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suã, Zofar de Naamate, souberam de todo o mal que o havia atingido, saíram cada um de sua região e combinaram ir juntos para expressar condolências e consolar Jó. Guarda essa palavra, consolar Jó. Quando ergueram os olhos à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e lançou pó sobre a cabeça. Depois os 3 se sentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma única palavra, pois viram que o seu sofrimento era muito grande. Até aqui, amigos, nota 10. Né? Parceiros nas dificuldades, estavam ali. O silêncio fazia companhia daquela situação. Olha, não dá para falar nada, só dá para poder estar aqui e expressar o nosso companheirismo. Pois bem, só que aí no final do 7º dia, Elifaz, sabe qual é o significado do nome de Elifaz? Deus é o meu ouro, Deus é o meu valor. Então Elifaz, ele no capítulo 4, no versículo 1. Então respondeu Elifaz de Temã: se alguém se atreve a lhe dizer uma palavra, isso tirará a sua paciência? Mas quem pode refrear as palavras? Jó, pense bem. Você ensinou tantos, fortaleceu tantas mãos fracas, as suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, você firmou os joelhos vacilantes. Mas agora que se vê em dificuldades, você desanima? Quando você é atingido, fica prostrado? A sua vida piedosa inspira confiança a você? E os seus procedimentos irrepreensíveis não dá a você esperança? Reflita agora, qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofrem destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal semeia, e desse mal semeia maldades,
e isso também colherá. Jó, nessa hora, deve ter levantado a cabeça e falou, como é que é? Quer dizer, então, que, pelo que você tem observado, quem cultiva o mal, do mal vai colher? Você quer insinuar o quê? Que eu estou colhendo o mal? Ele faz, naquele momento, ele estava convencido de que Jó, para poder ter passado por aquilo, Jó tinha que ter pecado. Não tem lógica. Está passando por isso, tem que ter um pecado. Pode procurar que vai achar. Ação e reação. Está acontecendo isso com essa pessoa porque ela pecou. Jó não é um exemplo disso. Você deve ter traído Deus, você deve ter feito alguma coisa. E isso está voltando para a sua vida, Jó. Ação e reação. Em alguns momentos, nós fazemos uma análise assim, e em outros momentos, as pessoas fazem essa análise sobre a nossa vida. Coisas que estão acontecendo, e às vezes a gente até pensa isso de nós mesmos. Gente, será que eu fiz alguma coisa? Porque não tem lógica. Por que eu estou passando por isso? E nós sabemos que Jó, ele teve uma vida irrepreensível. Jó sabia no seu coração que ele tinha princípios, que ele tinha valores, que ele não tinha pecado. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo com ele. Quantas vezes acontecem algumas coisas conosco que nós não entendemos o porquê? Existe um propósito, mas nós não entendemos o porquê. Quantas vezes eu procurei o bispo e falei, bispo, eu tenho que olhar, eu já procurei em tudo quanto é lugar para ver a minha falha, eu não achei até agora. Eu devo ter algum pecado muito brabo aí, porque a coisa não anda. Eu já estou esperando já há muito tempo. Naquele momento eu estava esperando há 7 anos uma resposta que não vinha. Até a gente começa a pensar, eu devo ter alguma coisa que eu cauterizado, não estou observando, não estou vendo. Continua em Jó 5, no versículo 8, em que ele faz uma afirmação interessante. Se, porém, fosse comigo, eu apelaria para Deus, apresentaria a ele a minha causa. Ele realiza maravilhas insondáveis. Verdadeiro ou falso? Ele faz milagres que não se pode contar. Verdadeiro ou falso? Derrama chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Ele exalta os humildes. E os que choram são elevados a um lugar seguro. Ou seja, tudo o que ele falou que era verdade. Mas só que ele falou aquilo em cima de uma mentira que era Jó ser pecador, Jó ter algum problema. Naquele momento, o que ele estava falando, ele estava lançando um sofisma, ou ele estava declarando um sofisma na vida de Jó. Milton, o que é sofisma? Sofisma é um argumento que parece lógico e verdadeiro, mas na realidade ele é falacioso, ele é falso, e tem intenção de enganar ou manipular. Quem que é o pai do sofisma? Satanás. Satanás, ele tem uma Bíblia inteira, a Bíblia do capeta, que é só de sofismas. O que eu vou usar que é lógico, que faz sentido, que a pessoa vai falar, é verdade, para poder fazer essa pessoa desviar o caminho dela. Todo santo dia aparece, ele faz na vida da gente. Nós temos que tomar muito cuidado, porque as pessoas distorcem as palavras de forma muito sutil, usando 99% de verdades para embasar uma mentira. Olha um sofisma bom. Tudo que é natural é bom, não é? Veneno de cobra é natural. É bom? Então nós sabemos que, dependendo da forma como a gente usa o sofisma, e as pessoas usadas por Satanás, que às vezes o chifrudo não aparece em pessoa, mas ele manda alguém, essa pessoa vem, lança uma palavra, faz um comentário, né, faz uma observação, e aquilo é o suficiente para colocar a gente numa posição talvez parecida com a de Jó. Nós começamos a pensar que a nossa vida é merecido o que a gente está passando. Misericórdia, Senhor. Fala misericórdia para a pessoa que está do seu lado. Bildade não satisfeito. Vocês sabem quem que era Bildade, né? Amigão de Elifaz. De vez em quando ele saía para, né, jogar bola, não sei se tinha bola na época, mas eles iam pescar. Qual que é o significado do nome Bildade? Filho da contenda.
Então, com esse nome, você já pode perceber o que Bildade trazia de argumentos, né? Bildade, ele apoia, ele faz. E em Jó 8, no versículo 1, ele diz o seguinte: Bildade de Suã respondeu: até quando você vai falar desse modo? As suas palavras são um grande vendaval, Jó. Acaso Deus torce a justiça? Verdadeiro ou falso? Deus não torce a justiça. Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Não. Quando seus filhos pecam contra Deus, ele os entrega às transgressões deles. Os filhos de Jó pecaram, portanto, morreram. E ele os entregou às transgressões deles. Se, porém, você procurar a Deus e implorar o Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo ao seu favor e o restabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. Verdade? Verdade. Era plano de Deus naquele momento? Não. Deus ainda estava tateando ainda com o capeta ali até onde que eles iam chegar com Jó. Ou seja, Bildade naquele momento falou: olha, faz desse jeito, se arrepende, rapaz. Pede perdão, né? Muda a forma de pensar e que Deus vai te abençoar. Alguma coisa em você está errada. A visão dele era de uma retribuição imediata. Sabe, olha, Jó, Deus está te castigando. Vou bater um lero que legal com você. Você está sendo castigado. E o julgamento que o Bildade fez para Jó foi conforme a régua dele. E em alguns momentos, tem pessoas que se aproximam de nós e elas nos olham pelas réguas delas. As réguas de quem não é cristão, a régua de quem não é dizimista, a régua de quem não é ofertante, a régua de quem não é temente, a régua de quem não é leal, e essa pessoa começa a avaliar você pela régua dela. Zofar, parceiraço ali de Elifaz e de Bildade, a tradução de Zofar, aí vocês vão achar graça. Gargalhada. Esse era é o nome mais despreparado dos três aqui. Portanto, também o mais duro e impiedoso dos três. Em Jó 11, no versículo 1, Zofar, ele era de Namate, e ele responde a Jó: ficarão sem respostas todas essas palavras? Irão confirmar-se o que esse tagarela diz? A sua conversa tola calará os homens? Ninguém o repreenderá pela sua zombaria? Você diz a Deus: a doutrina que eu professo é perfeita, eu sou puro aos teus olhos? Ah, se Deus falasse com você, se contra você ele abrisse os lábios, ele revelaria os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria tem dois lados. Fique sabendo que Deus se esqueceu de alguns dos seus pecados. Ou seja, os três aqui falaram o seguinte: ó, nós vamos ficar 7 dias sentados ali, vamos fazer uma parceria com Jó ali, mostrar que nós somos amigos, mas nós vamos bater a real para Jó. Jó, você está lascado. Pede perdão, sabe, você deve ter pecado demais, seus filhos deviam ser tudo pecador, por isso que morreram, você devia ter um pecado muito grande, por isso que perdeu seus bens, ou seja, você está torto demais, conserta a tortura que Deus vai te abençoar. Né? Que lá no Goiás o caboclo, quando está torto, desentorta, consertou a tortura. Né? Então, conserte a sua vida que você vai voltar. Por quê? Na cabeça de algumas pessoas, se você está passando por uma situação difícil, é porque você procurou ela. Talvez alguns procurem, mas nós sabemos que muitas vezes a gente não procura por problemas e eles nos catam pelos braços. Coisas acontecem. E aí, os três chegaram com esse mesmo repertório. E em alguns momentos da minha vida, eu já tive uns cabras desse jeito que chegaram perto de mim. E a gente tem que ser seletivo, irmãos. A gente tem que evitar pessoas desse jeito. Porque essas pessoas acham que estão ajudando. Essas pessoas acham que estão fazendo o bem. Essas pessoas acham que elas estão, naquele momento, revelando aquilo que elas acham que é verdade, que elas estão dando um senso de direção para outras pessoas. Então, ele fala: olha, se arrependa, as coisas vão melhorar se você fizer isso. Nesse momento, Jó, ele pega e ele fala alguma coisa para os três, que eu acho que se ele tivesse noção disso hoje, ele ia ver o quanto que Jó, ele marcou a história. Em Jó 19, no versículo 23, Jó fala o seguinte para os três:
Quem dera as minhas palavras fossem registradas. Eu não sei se Jó mudou de ideia e escreveu depois isso. A Bíblia não fala, porque estima-se que o livro de Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia. E depois, na colagem ali, ele acabou ficando, né, no meio da Bíblia ali, mas ele é um livro extremamente antigo. Quem que escreveu sobre Jó, se de repente não foi o próprio Jó que registrou? Quem dera essas minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas em um livro, fossem talhadas como estilete de ferro no chumbo ou gravadas para sempre na rocha. Nós estamos lendo aqui hoje, sei lá, 4, 5 mil anos depois, o que o Jó deixou de legado desse momento. No versículo 25 ele fala: quanto a mim, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Ou seja, ele estava falando de palavras que vão acontecer agora. Eu creio que nós estamos próximos de uma geração em que Deus vai se revelar dessa forma, como Jó disse. E ele continua dizendo: depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei Deus. E o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo, não outro, como anseio no meu peito e no meu coração. Eu acho que nesse momento aqui, Deus pensou o seguinte: eu submeti esse homem a situações tão difíceis, mas ele não desistiu. Eu permiti que essa pessoa passasse por isso, ela não me virou as costas. Eu deixei que esse indivíduo, ele sofresse essa situação. Ele não deixou de ser dizimista e não deixou de ser ofertante. Ele provou para mim que nos momentos mais difíceis ele manteve a integridade de lealdade com a igreja e com o gasofilácio. Eu vou prosperar esse cara de novo. Eu vou fazê-lo levantar dessa situação. Ele mostrou para mim e para as outras pessoas que é possível ser leal, independente da circunstância que você se encontre. Aí, Eliú, aqui a palavra fala de 3, né? Mas chegou um outro orelha seca, o Eliú, ele é o meu Deus, que é a tradução do nome de Eliú. E como ele era o mais jovem, ele falou assim, estava doido para falar, né? Como os outros se calaram, ele falou assim: olha, eu quero pedir a palavra. Eu quero acrescentar nesse bate-papo que a gente está tendo com Jó. Em Jó 32, no versículo 1, Eliú diz assim: então, esses 3 homens pararam de responder a Jó, pois se julgava justo demais. No entanto, Eliú, filho de Baraquel, de Buz, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó, porque este se justificava diante de Deus. Também se indignou contra os seus 3 amigos, pois não encontraram meios de refutar Jó, mas mesmo assim o tinham condenado. Eliú tinha ficado esperando para falar a Jó, porque eles eram mais velhos do que ele, mas quando viu que os 3 não tinham mais nada a dizer, não tinham mais argumentos, indignou-se. Então Eliú, filho de Baraquel, de Buz, falou. E ele começa a falar para Jó, e no versículo 33, no capítulo 33, no versículo 12, ele pontua, acho que a fala dele que é mais pesada. Jó, eu digo para você que não está certo, porque Deus é maior do que o homem. Marcelo, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Porque você se queixa a ele de que ele não responde às palavras dos homens. Pois Deus fala, ora de um modo, ora de outro. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Mesmo que ninguém o perceba, eu sonho e em minha visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, né, e dormem na cama, ele lhe abre os ouvidos e os atemoriza com advertências, para prevenir o homem das suas más ações, e livra-los do orgulho, para preservar-lhe da cova a alma e a vida. Como é que é? Para preservar-lhe da cova a alma e a vida da espada. Eliú, nesse momento aqui, ele estava simplesmente falando o seguinte: olha, tudo que os meus amigos aqui já falaram, Jó. Há momentos na vida que nós enfrentamos situações difíceis e essas situações somos nós que cavamos elas, somos nós que preparamos. Tudo que está acontecendo aqui foi porque nós fizemos. Você é responsável por tudo isso que você está passando. E a melhor forma de resolver isso é você pegar e fazer o que os nossos amigos disseram. Se arrependa, fique mais humilde, para de justificar com Deus. Você está querendo falar para ele que você não tem culpa? Como que você não tem culpa se tudo isso está acontecendo? Então, Eliú, ele estava tão convencido de que aquela situação tinha um fator pecaminoso, né, gerador de tudo aquilo,
que ele pegou, afirmou para Jó que o que ele estava passando ali era ação e reação, causa e consequência. E em alguns momentos eu achei que eu estava colhendo do que eu estava colhendo naquele momento, coisas que eu tinha plantado para trás. Houve momentos, bispo, que eu comecei a pegar e falar assim, olha, eu vou voltar 10 anos atrás para ver se eu fiz alguma coisa para pedir perdão. Não, eu vou voltar 20. Não, eu vou voltar no início do meu namoro com a Adriana. De repente eu fiz alguma coisa, eu estava neurótico já, porque eu precisava achar alguma coisa para justificar aquilo que eu estava passando. Até o momento que a gente percebe que Deus, estrategicamente, em alguns momentos da nossa vida, Ele nos permite passar por algo. Não por ser merecedores, mas porque é o propósito dEle. Não porque nós estamos colhendo o que plantamos, mas porque é o propósito dEle. O veredito de Deus. Depois que o Senhor disse todas aquelas palavras para Jó, também para Elifaz de Temã ele disse, estou indignado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Agora, vão até o meu servo Jó, levem 7 novilhos, 7 carneiros e apresentem um holocausto em favor de vocês mesmos. 7 novilhos, 7 holocaustos, e eu fiquei esperando por 7 anos. Aí eu penso assim, olha a coisa... O meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a oração dele e não farei a vocês o que merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que era certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então, Elifaz de Temã, Bildade de Suã, e Zofar de Naamate fizeram o que o Senhor lhe ordenara e o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois disso, Jó orou pelos seus amigos, o Senhor lhe trouxe restauração e lhe deu em dobro tudo o que havia perdido. Na prestação de contas de Deus ali, não tem ninguém que conheça melhor o nosso coração do que Deus. Então, há momentos em que a gente tem que se ajoelhar aqui na cadeira, na nossa cama, e abrir um lero com Deus, claro. Senhor, eu não sei porque eu estou passando por isso, mas eu vou abrir meu coração para o Senhor. Está difícil, está cansativo, está dolorido, não aguento mais, e por aí vai, dependendo da situação que você está naquele momento. E Deus revelou que há momentos em que a nossa oração, da mesma forma em que ela pode nos exaltar, ela pode libertar pessoas, ela pode trazer cura. E, em especial, hoje nós estamos orando por pessoas que estão enfermas. Nesse momento, pode ter pessoas que estão no leito de morte, elas não estão preocupadas mais com dívidas, elas não estão preocupadas mais com a promoção, elas não estão mais preocupadas com a casa, elas só estão preocupadas em sobreviver. A coisa mais importante delas, nesse momento, agora, que é, eu vou acordar amanhã, tudo deixou de ser prioridade, a sobrevivência passou a ser. E a nossa oração pode transcender continentes. A gente pode orar para uma pessoa na África agora e ela ser curada, porque Deus pode fazer isso. Onipresente, onipotente, onisciente, a nossa oração pode cruzar continentes. Então, no momento em que você sabe que tem uma pessoa enferma, e se você crê que você pode fazer algo, lembra, se você lançar a palavra, Deus pode abençoar. Os amigos de Jó só foram perdoados depois que ofereceram sacrifícios. Ou seja, o reino dos céus é tomado com esforço. Nós precisamos mostrar para Deus a nossa lealdade, nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, na nossa disposição. E por fim, depois que Jó orou, tudo o que ele perdera fora restituído. Se você vem de um período de perdas, saiba que Deus pode restituir. Deus pode restituir o seu coração partido, Deus pode trazer fortalecimento para a sua alma que está cansada, Deus pode, lembra, um pedaço de nós, do nosso espírito, vem do Espírito de Deus, ele soprou sobre Adão e a gente herdou um pouco disso. Nós podemos ter uma restauração do nosso espírito através desse contato novo com o Senhor. Eu não sei aqui como que, eu acredito que Jó viveu tanta coisa boa depois desse momento aqui, porque ele olhava para trás e viu os problemas que ele tinha passado. E aí, para poder encerrar, eu digo e peço a vocês que relembrem que tem dias que a gente chega no final dele assim, só a capa da gaita, né? Cansado, porque o dia foi difícil, porque você discutiu com alguém, porque foi um problema no trânsito, porque o trabalho não foi legal. Só que se a gente pegar
e a gente não conseguir se lembrar de nada de bom, o saldo daquele dia é uma coisa ruim que aconteceu com você ou uma sequência de coisas ruins que aconteceram. Agora, quando você se lembra de uma coisa boa que aconteceu, parece que o bálsamo vem e lava aquela situação. Dormir com um senso de gratidão, de que Deus, ele permite algumas coisas, mas no frigir dos ovos ele nos abençoa muito mais que ele permite aquelas coisas,